Palestra de Joel Goldsmith, A Natureza Infinita de Seu Ser, parte 2, traduzida por Rosilda Rocha, em 9 de setembro de 2020. Boa noite. Como vimos, aquilo que fazemos sai de dentro de nós, e é justamente isso que encontramos em nossa experiência. Quando o mestre teve à sua frente uma multidão de pessoas famintas, ele foi a algum lugar lá fora para alimentá-las? Não. Ele multiplicou. Ele multiplicou. De onde ele multiplicou? De onde você multiplicaria? Você só pode multiplicar de sua consciência. Você somente pode multiplicar de dentro de seu próprio ser. Portanto, seu suprimento pode vir a você externamente? Ó sim, porém apenas nos primeiros estágios, quando você está sentado aos pés do Mestre, como os hebreus. Então, ele multiplica os pães para você. Porém, no segundo dia, ele vai ficar zangado se você retornar e vai lhe perguntar: voltou aqui para quê? Eu o alimentei ontem. Você deveria ter aprendido o princípio, porque eu não estava montando uma cozinha para servir comida gratuita. Eu não estava montando um lugar para ajuda temporária. Estava lhe ensinando um princípio quando o alimentei. Vou fazer mais uma vez, mas não voltem novamente. Em outras palavras, ele estava revelando: o reino de Deus está dentro de você. O multiplicador está dentro de você. O que é o multiplicador de pães e peixes? É o contato que você faz dentro de si mesmo com o Criador de todas as coisas. O que você pensa que é o curador? O que você pensa que capacitou o mestre a dizer para o paralítico: pegue sua cama e ande. Bem, vamos seguir Pedro e João à porta do templo, chamada Formosa, onde o homem paralítico estava sentado pedindo esmolas. A resposta é: não tenho ouro nem prata, mas aquilo que tenho, isso eu te dou. Levanta, toma tua cama e anda. E ele se levantou e correu. E os hebreus ficaram maravilhados. Por que vos maravilhais, homens de Israel? Como se nós, com nosso próprio entendimento, ou nosso próprio poder, tivéssemos feito isso. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó fez isso. O mesmo Espírito que levantou Jesus Cristo dentre os mortos, levantará também os vossos corpos mortais. Então, vamos voltar à afirmação anterior. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó fez isso. Aonde está esse Deus? Aonde está o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Dentro de você. É aí aonde o reino de Deus completo está, dentro de você. Aonde está o mesmo Espírito que levantou Jesus Cristo dentre os mortos? Dentro de você, dentro de mim. Portanto,
se você for multiplicar o suprimento, se for realizar o trabalho de cura, você precisa trazer o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Você precisa trazer à manifestação o mesmo Espírito que levantou Jesus Cristo dentre os mortos. E para fazer isso, deve fazer contato com esse Espírito dentro de si mesmo através da meditação. Quando medita, você se volta para dentro e compreende: o reino de Deus está dentro de mim. O mesmo Espírito que levantou Jesus Cristo dentre os mortos está dentro de mim. O mesmo Espírito que multiplica pães e peixes está dentro de mim. E então você diz: ó Pai, vou ficar sentado aqui até que o teu Espírito me seja revelado. E assim aprende a se sentar e a ser paciente. No princípio, talvez seja capaz de se sentar por apenas 1, 2 ou 3 minutos. E pode sentir a sua presença ou não. Pode levar dias, semanas, meses, antes que faça esse primeiro contato e descubra que realmente esse mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó começou a viver em você. O mesmo Espírito que levantou Jesus Cristo dentre os mortos se tornou vivo em você. E quando sentir ele pular dentro do seu coração, aqui fora, alguém irá dizer: estou melhor, consegui um emprego, tenho mais habilidade, tenho mais paz em minha mente. Alguma coisa mudou no reino exterior porque você tocou esse centro que é Deus dentro de você. Agora se lembre, nenhum desses milagres acontece porque você pode recitar essas verdades. Nenhum desses milagres acontece mesmo que você pudesse recitar toda essa gravação. Mesmo que a decorasse completamente, ainda assim não poderia curar nem mesmo uma pequena dor de cabeça. Porém, quando meditar, esqueça as palavras que falei aqui essa noite. Elas não têm importância. Se lembre da ideia. O reino de Deus está dentro de você. Eu não descobri isso. Eu não inventei isso. Essa é uma revelação de tempos remotos. E um dos maiores reveladores do mundo, Jesus Cristo, a demonstrou tão claramente que até mesmo eu, de uma pequena forma, compreendi essa verdade e a adotei em minha vida. E assim, posso lhe dizer que, se puder ser paciente consigo mesmo por um tempo suficiente, até conseguir fazer esse contato, também descobrirá que o multiplicador de pães e peixes está dentro de você. Que o Cristo, através do qual Jesus curava, está dentro de você. Simplesmente se lembre de que Jesus não realizou o trabalho de cura. Ele disse muito francamente: de mim mesmo eu nada posso fazer. O Pai dentro de mim realiza o trabalho. E quando fizer contato com o Pai dentro de você, saberá, porque ele disse que dele mesmo não podia fazer coisa alguma. Saberá que não foi uma falsa modéstia, não foi uma humildade fingida, foi realmente a verdade.
Jesus, como pessoa física, não poderia curar nenhuma dor de cabeça da mesma forma que nem eu nem você podemos. É o Pai dentro de mim quem realiza a obra. E se fizer contato com essa presença espiritual dentro de você, ela multiplicará pães e peixes. Ela reformará os pecadores. Ela destruirá a punição do pecado. Ela eliminará a falta e a limitação. Ela fará todas essas coisas. O mesmo Espírito que levantou Jesus Cristo também fará isso hoje por todos nós. Precisamos somente fazer um contato real com o Pai dentro de nosso próprio ser. Essa é a razão porque a meditação é o segredo. É todo o segredo da mensagem do caminho infinito. Se lembre disso. Sem a meditação, o caminho infinito seria uma filosofia de vida e seria simplesmente uma bela história sobre a vida de Joel Goldsmith. Todavia, com a meditação, se torna a história de sua vida ou da vida de qualquer pessoa que queira se voltar para dentro e testemunhar a presença de Deus. Essa é a razão porque não temos uma organização, não temos membros, porque não temos coisa alguma a oferecer. Se você não fizer contato com o Pai dentro de si mesmo, o caminho infinito não pode lhe fazer bem algum. E se fizer o contato com o Pai dentro de você, não precisa mais do caminho infinito. É simples dessa forma. Uma vez que encontre o reino de Deus dentro de você, então encontrou sua união consciente com Deus. E assim vai descobrir que tudo que o Pai tem é seu. E então não fará mais diferença se pertence à igreja hebraica, protestante, católica ou à igreja alguma. Ainda assim, se fizer esse contato com o Pai dentro de você, o reino de Deus será seu. Se lembre de que existia Deus antes de existir igreja. Se lembre de que existia Deus antes de existir um templo ou uma sinagoga. Se lembre de que o Cristo existia antes que Abraão existisse. Parece estranho que existisse um Cristo antes de Abraão. Mas você sabe que o Cristo estará conosco até o final do mundo? O mesmo Cristo que estava em Jesus estará conosco até o final do mundo. Então pode dizer, Cristo é uma realidade viva. É uma presença e um poder dentro de você. É o poder e a presença de Deus em cada indivíduo na face da terra. Porém, está dormente. Acorda tu que dormes, e Deus e o Cristo te dará vida. Esse Cristo, o Filho de Deus, está dormente dentro de cada ser humano. Agora, em alguns, ele está tão perto da superfície que o mais leve toque da sabedoria espiritual o acorda e o traz à vida e mantém essa pessoa vivendo, se movendo e tendo seu ser em Deus para sempre. Em outros, a materialidade ou algumas vezes a intelectualidade se tornou tão preponderante
que não permite a passagem dessa centelha espiritual. E para essas pessoas, talvez leve meses ou anos até que realmente possam morrer para a sua própria humanidade, de forma que o espírito possa renascer nelas. Paulo nos diz que precisamos morrer diariamente para renascermos do espírito. Quantos dias temos que morrer? Isso depende do grau da espessura de nossa materialidade. Depende do grau em que me vejo meramente como um ser material ou mental. Até que sejamos capazes de nos desapegar completamente de coisas e pensamentos, não poderemos encontrar o reino de Deus. Agora, existem pessoas que descobriram que o amor, o apego ao dinheiro é a raiz de todo o mal e que o amor ao reino material nos separa da realização do reino de Deus. Porém, existem outras pessoas que não têm esse problema. O problema delas reside no reino mental. Estão tão ocupadas com seus pensamentos que não podem deixar Deus penetrar em suas mentes. E pensamentos interferem em nossa comunicação com Deus da mesma forma que coisas. Porque pensamentos sugerem coisas materiais e mesmo quando não são materialistas, interferem de qualquer maneira. Ninguém pode se agarrar ao pensamento e realizar Deus. Da mesma forma que não pode se agarrar a coisas e realizar Deus. Até que sejamos capazes de nos desprendermos de coisas e pensamentos, não podemos realizar Deus. Porque da mesma forma que coisas, pensamentos são estruturas. Porém, quando tivermos morrido diariamente para todo amor a coisas e pensamentos, poderemos nos manter numa atitude ou numa atmosfera de expectativa para ouvir ou receber inspiração de dentro. Então, estaremos prontos para o nascimento do Cristo. Então, estaremos prontos para a experiência da regeneração espiritual. Sim, nos primeiros dias de nossa experiência, nós nos agarramos a comprimidos de aspirina e a outros remédios materiais e pensávamos que eram indispensáveis. E então chegou o dia em que aprendemos que pensamentos eram melhores do que coisas e nos agarramos aos pensamentos. Agora chegou o dia quando temos que largar também os pensamentos para encontrar Deus, para deixarmos Deus pensar em nós. Nenhum desses passos é fácil. Meditar não é fácil, mas é um passo que vale a pena. Porque no momento em que conseguir meditar, nunca mais terá que olhar para fora. Nunca mais terá que olhar para a pessoa, coisa ou lugar por coisa alguma. Quando você medita, alcança a realização da presença de Deus. E então, o que for necessário ou quem for necessário a seu desenvolvimento aparece como mágica. É como se você tivesse
tivesse fios invisíveis pelo mundo lá fora. E na realidade, você tem a invisível presença e o poder de Deus. Esses fios, algumas vezes, são chamados de anjos. Sim, isso acontece no exato momento em que faz contato com essa presença e poder interior. Agora, por favor, se lembrem de que na mensagem do Caminho Infinito não vamos meditar com um conhecimento definido do que queremos, ou quem, ou quando, ou onde, porque nesse trabalho isso seria fatal à demonstração. De fato, a tornaria impossível. E a razão é essa. No Caminho Infinito, existe somente uma demonstração legítima. E essa é a demonstração da presença de Deus e nada mais. Em nosso trabalho, você não pode demonstrar suprimento, companhia, emprego, casa, automóvel, férias, vaga em estacionamento. Nesse trabalho, lhe digo francamente, honestamente, não é possível de forma alguma demonstrar coisa alguma. Não somos uma agência de emprego. Não somos médicos. Não estamos competindo na área médica. Não removemos febre ou tumores. Nesse trabalho, temos um objetivo, um propósito, uma ambição. Conhecer aquele a quem conhecer corretamente é vida eterna. Isso é tudo. Conhecer Deus. Agora, quando Deus é nosso alvo e não temos nenhum outro alvo, então descobrimos que Jesus é um mestre muito sábio. E ele disse: todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E não é bem serem acrescentadas. Na realidade, todas as coisas já estão incluídas. Quando temos Deus, temos tudo. Se tivermos tudo e não tivermos Deus, não teremos nada. Nunca esqueçam de que existem muitas pessoas que têm uma riqueza imensa e muita saúde e uma família rica e ainda assim cometem suicídio. Existe uma coisa faltando e essa é satisfação. E você não pode ter isso sem que primeiro encontre Deus. Essa é a razão porque nesse trabalho, por favor, acredite-me, nunca pense que pode demonstrar segurança, proteção, paz mental, porque você não pode. A única demonstração que pode fazer é a realização da presença de Deus. E quando você tem isso, descobre que se aquieta, tem paz da mente, do corpo, tem paz com as pessoas, está em paz com tudo o que existe na terra. Todavia, não tente alcançar essas coisas. Tente alcançar somente uma coisa: a realização consciente da presença curadora de Deus. Quando você tem o sentimento da presença de Deus, talvez leve uma semana ou um mês após isso, porém muito em breve descobre que provavelmente não grandes milagres, mas pequenos, uma sucessão de pequenos milagres começa a acontecer. Até que quando olha para trás, vê que foi realmente um grande milagre,
porque sua vida foi completamente transformada. Então você diz: antes eu era cego, mas agora posso ver. Por favor, lhe dou minha palavra de que, se quer alcançar esse grau de harmonia e paz que todo mundo sonha alcançar e a qual todo mundo tem direito, desista da busca por tudo isso e fique contente em encontrar Deus. Quando encontra Deus, você descobre que tem o suficiente de todas as coisas nesse mundo para atender às suas necessidades, mesmo que não sejam as coisas que você originalmente estava tentando demonstrar. Para começar, quando conseguir as coisas que quer, vai descobrir que não são aquilo que realmente queria. E isso é realmente verdade. Eu mesmo posso pensar nas muitas coisas que comecei a vida tentando alcançar e não consegui. E hoje sou grato porque não as alcancei. Porque se as tivesse alcançado, elas teriam me trazido aquilo que o mundo chama de felicidade. E isso não é algo que vale a pena ter. Porque a felicidade do mundo é ilusória e passageira. Não foi há muito tempo atrás, quando estive à beira da morte, e sabia disso. Sabia que ia acontecer naquela noite. E simplesmente tive a realização do fracasso que minha vida tinha sido. Não realizei sequer meu sonho de encontrar Deus, sonho que minha mãe compartilhava comigo. Assim, pensei em ficar aqui por um tempo e ver se poderia fazer melhor. E vocês sabem, é uma coisa maravilhosa quando uma pessoa chega a um ponto onde pode dizer: pelo menos consegui alcançar um sentimento interior de contentamento, paz, satisfação, pela convicção de que existe um Deus. E, acima de tudo, isso é uma grande realização. Não existem muitas pessoas na Terra que acreditam em Deus. Muitas pessoas gostam de dizer que acreditam em Deus. Mas com isso querem dizer que acreditam em Deus da mesma forma que provavelmente acreditam que existam pessoas em outros planetas. Nós também achamos que existem e da mesma forma achamos que existe um Deus. Porém, não tivemos a experiência e assim não sabemos realmente. Se você ficar em meditação, se tomar a meditação seriamente, eventualmente terá uma experiência. E então, após isso, a questão não será se existe um Deus, se você acredita nele ou não, ou se o mundo acredita nele ou não. Você saberá. E ninguém será capaz de estremecer sua crença por dizer: oh, mas se existe um Deus, como pode haver tanto pecado, doença e morte no mundo? Até lá, você saberá porque existe pecado, doença e morte no mundo. Isso acontece porque as pessoas não alcançaram essa experiência de Deus. E quando estamos separados de Deus, qualquer coisa nesse mundo pode acontecer. Qualquer coisa. Quando estamos nesse mundo, estamos ao sabor do acaso ou da sorte, exceto na proporção em que alcançamos esse contato com Deus.
Então, Ele nos governa, nos mantém, nos sustenta. E assim podemos dizer: eu sou o pão, o vinho e a água. Tudo isso está dentro de mim justamente agora. O poema de Browning nos diz que a verdade está dentro de nós mesmos, mas precisamos abrir um caminho para que o esplendor aprisionado possa escapar. Posso lhes dizer que a base do caminho infinito é que a vida, a verdade, o amor e uma infinidade de suprimento, harmonia, plenitude, completude e perfeição, tudo isso já existe dentro de você e jamais será capaz de consegui-los lá fora. Todavia, pode deixá-los sair de dentro de você de forma que possam escapar e se expressar lá fora no mundo. Então você sempre será alimentado de dentro, como o Mestre foi. Ele disse: eu posso lhe dar água viva, e se a beber, nunca mais conhecerá a morte. Porque essa palavra de Deus é vida eterna. E essa vida eterna jorra para fora de você. Ela jorra para fora e não para dentro. Assim, o jorrar nesse minuto de mim para você é uma coisa temporária. Como quando o Mestre estava curando os doentes, alimentando os famintos. Isso são coisas temporárias. E ele disse: se eu não for, o confortador não poderá vir até vocês. Assim, se os alimento hoje, é para lhes mostrar um princípio. Se os curo hoje, é para lhes mostrar um princípio. Porém, não permaneçam dependendo disso, porque estão recebendo de minha luz. Mas cada um de vocês deve acender a luz dentro do seu próprio ser. E lhes digo que a meditação é o caminho. O reino de Deus está dentro de você. Encontre-o ali. Você não tem que ir à Índia, a Roma, a Boston, nem ao Havaí. O reino de Deus está dentro de você, justamente aonde você está. É uma coisa boa ir a professores que alcançaram alguma medida de iluminação espiritual, porque eles, como o Mestre disse, podem lhe ajudar a encontrar o caminho, a verdade e a vida. Mas, embora possam lhe ajudar, lhe erguer a um ponto em que possam aprender a verdade, vocês terão que caminhar as últimas milhas sozinhos. Por essa razão, se você encontrar seu professor em qualquer nação do globo ou em qualquer cidade, esteja feliz em ir ao encontro dele. Mesmo que tenha que vender tudo o que tem, porque talvez o Cristo do seu ser lhe seja revelado. Porém, lembre-se de que quando voltar, deve fazer da mesma forma. Sua missão agora será revelar o Cristo para as outras pessoas. Vejam o estudo dessa palestra no canal Aprendiz do Caminho Infinito. Muito obrigada!